entrevistas do Educa Recife, nessa sua segunda edição aqui no Expo Educação. Nesse episódio a gente vai falar sobre audiovisual e cidadania, mas nesse episódio, no comecinho dele, a gente vai mudar um pouco o rumo das coisas, porque eu vou ser a entrevistada e não a entrevistadora, porque eu tô aqui com Pedro Lucas e Vivian Mariana. Os dois são estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife e participam do projeto Mídia Jovem, em que eles aprendem sobre jornalismo, audiovisual e comunicação. E por isso, hoje, eles serão os repórteres. Pedro, Vivian, é com vocês. Olá, hoje estamos aqui com Thaís Chaves, jornalista e gestora do Educa Recife. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, com você, Pedro? Tudo. Para começar, gostaria de saber como você se sente sendo jornalista. Eu adoro ser jornalista. Eu sempre quis ser jornalista. Quantos anos você tem, Pedro? 10. 10. E você, Vivian? 9. 9. Eu decidi que eu ia ser jornalista quando eu tinha 8 anos de idade. Então é um sonho meu desde criança ser jornalista. Eu sempre quis escrever, apresentar programas, ser repórter na rua. E então foi muito fácil para mim quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Eu sempre quis que era esse o curso que eu queria fazer. Então eu fiz todo o curso muito feliz. Eu amei fazer os 4 anos de jornalismo. E logo que, quando eu ainda estava no ensino médio, eu já comecei a trabalhar como jornalista. Então eu comecei a trabalhar numa produtora, então produzindo vídeos, sendo repórter. Depois disso, eu fui trabalhar numa emissora de TV, numa televisão. Trabalhei em rádio também nessa época. Depois eu trabalhei em uma revista, escrevendo para uma revista. Trabalhei para um site também, escrevendo para um site. Tudo isso enquanto jornalista. E hoje eu estou aqui como coordenadora do programa Educa Recife, em que a gente trabalha com audiovisual. Então a gente tem um monte de jornalistas no nosso time. E todos eles também adoram ser jornalistas. É uma profissão muito importante para a nossa sociedade. Eu gosto muito dessa profissão. Thaís, o que você mais gosta da profissão de jornalismo? Nossa, é difícil responder essa pergunta, Vivian, porque são muitas as possibilidades, né? Tem quem goste muito de escrever, tem quem goste muito de editar os vídeos, né? Então tem um time aqui nosso, por exemplo, do Educa Recife, que é jornalista, que está nesse momento editando os nossos vídeos, né? Tem quem também gosta de estar na frente das câmeras, de estar apresentando. Tem quem esteja por trás pensando quais vão ser as pautas, né, que vão ser elaboradas, então quais vão ser as temáticas que a gente, enquanto jornalista, vai cobrir. Eu gosto muito dessa parte de ficar pensando quais são as temáticas que a gente vai cobrir enquanto jornalista, que é o que eu faço hoje enquanto coordenadora, mas eu também gosto muito de apresentar, de fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Então, sentar, entrevistar as pessoas, ir para a rua, fazer reportagens. Sempre gostei muito de estar na frente das câmeras. Você gosta de ser jornalista? Gosto bastante. Foi como eu estava falando, é a profissão, eu acho uma das profissões mais bonitas que existem. Gosto muito de ser jornalista, tenho muito orgulho. Fale um pouco sobre o programa de Educa Recife. O Educa Recife, ele surgiu no ano de 2021. E ele surgiu durante a pandemia de Covid. Então, todas vocês, crianças, estavam em casa e não podiam ir para a escola, né? Porque a gente estava naquele momento de pandemia. E aí, para que vocês pudessem ter acesso às aulas, a gente criou esse programa dentro da Secretaria de Educação daqui da Prefeitura do Recife, que é o Educa Recife. Então, a gente construiu estúdios de TV parecidos com esse que a gente está aqui agora. E vários professores começaram a dar aulas ao vivo dentro desses estúdios. Então, vocês estavam em casa e os professores estavam lá no estúdio fazendo essas aulas ao vivo para vocês, que vocês podiam assistir, seja na televisão, ou seja no canal do YouTube do Educa Recife, ou seja no aplicativo do Educa Recife. Então, o Educa Recife ele surgiu assim. Então, eram aulas de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de história, de geografia, para todas as idades, desde os pequenininhos da educação infantil, aí passando pelo ensino fundamental, que é onde vocês estão, até a educação para jovens e adultos. E aí, depois do momento da pandemia, o Educa Recife ele se reinventou.
aumentou. Então a gente começou a produzir outros tipos de conteúdo. Então, não falar só sobre língua portuguesa, matemática, história, mas abordar outras temáticas como tecnologia, como robótica, como educação midiática, sustentabilidade, meio ambiente. Então, os nossos professores, eles se reinventaram e eles passaram a produzir esses outros tipos de conteúdos, que estão todos no nosso canal do YouTube do Educa Recife, que quem está assistindo a gente pode assistir, que estão aqui no nosso canal, e, enfim, e gravando não apenas dentro de estúdios, mas também pelas ruas do Recife. A gente vai e grava as matérias, grava as pautas, grava as aulas. Então é assim que a gente funciona até hoje. E a ideia é que vocês, crianças, possam ter acesso a outros conteúdos além daqueles das disciplinas tradicionais. Então que vocês possam aprender sobre tecnologia de uma outra forma, que vocês possam aprender sobre sustentabilidade de uma outra forma, porque talvez vocês não aprenderiam sobre essas temáticas dentro da sala de aula, né? Dentro da escola, porque na escola vocês ficam mais focados nos temas de português, de matemática, de ciências, de história, de geografia. Então essa é uma forma de vocês aprenderem sobre outros temas, sobre outros assuntos, além daqueles que vocês já veem na escola. É isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Como você conseguiu unir os jornalismos com a educação? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu sempre gostei muito de educação. Os meus pais são professores, então eu sempre achei muito bonita essa atuação de ser professor, né? E eu sempre acreditei muito que vocês, crianças, precisavam aprender sobre outras temáticas, além dessas convencionais, como língua portuguesa, matemática, história. Então, eu tinha uma vontade muito grande em mim em produzir algum conteúdo audiovisual que explorasse essas outras temáticas. Então, eu conversei com o pessoal da Secretaria de Educação do Recife e eu vi que eles estavam querendo fazer a mesma coisa, que eles também estavam querendo investir em outros tipos de conteúdos. E foi assim que eu vim trabalhar aqui e foi assim que a gente começou a explorar essas outras temáticas, a fazer esses produtos, a fazer esses conteúdos, e foi assim que eu pude unir o jornalismo e a educação. Então hoje a gente tem, como eu estava falando, essa nossa equipe do Educa Recife, que é de vários jornalistas, vários cineastas, que são pessoas que se formam para trabalharem com o cinema, e todos nós a gente trabalha com produção audiovisual na área de educação. Vocês têm mais alguma pergunta? É isso, muito obrigada, eu adorei ter vocês aqui comigo, acho que vocês saíram muito bem. Vocês estão gostando do projeto Clube Mídia Jovem? Sim. Sim. Vão continuar no ano que vem? Sim. Então é isso, então agora a gente vai ver um dos filmes que está concorrendo, o Ensine, é uma produção feita por um estudante da educação de jovens e adultos, e já a gente vai conversar com ele. Vamos lá, produção? A importância de voltarmos novamente a estudar depois de uma certa idade, assim, terceira idade em diante, ou bem do que isso, é resgatar o tempo que passou, que não tinha tanta oportunidade como hoje. Hoje a gente faz o EJA, que está nos dando essa oportunidade, porque muitas vezes a gente sai e não sabe, muitas vezes não sabe nem o nome, ler o nome de um trajeto de um ônibus, ver uma placa e não saber identificar aquilo que significa, né? E também emprego. Chega numa agência de emprego, pergunta a sua escolaridade e muitas vezes não tem nem a sexta série, nem a quinta, analfabeto. Então essa oportunidade de estudarmos novamente, tá entendendo? Nos traz o conhecimento e aprendemos, né, a nos alfabetizar, entendendo? Com o ensino, voltando novamente à sala de aula com bons professores que nos auxiliam nisso, ensinar, né, e dar de si o melhor para dar uma boa educação, dar um bom lecionamento
e conhecimento, que é fundamental. E poder pegar um livro, ler, poder conhecer as letras, as palavras, os números, ler um bom livro e crescer na vida através do conhecimento e dos estudos. Concluir a alfabetização, que é fundamental, e adquirir os bons frutos que a vida tem para frente, né? Para quem sabe ler, escrever e ter o conhecimento, que é fundamental. Eu acho que sim, porque eu quero conseguir ser alguém respeitado, alguém de orgulho, ter mais oportunidade de emprego, dar algo que eu amo com minha família e amigos. Também a readquirir conhecimento, eu já tinha mais amplificar, e também socializar com seres orgânicos, no caso do ser humano. E também que eu quero ser alguém importante, eu quero ser alguém respeitável, por assim dizer. Boa noite, gente. Meu nome é Moisés. Estou me esforçando para aprender a ler, estudar para aprender a ler, para ter a minha habilitação e ajudar muitos amigos meus que estão precisando. Amém, minha amada? Que seja feliz, estude mesmo. Não tem a melhor coisa do mundo você é estudar. Certo, senhor? Pode falar? Boa noite, meus amigos. Olha, eu estou aqui porque eu gosto muito de estudar, né? Sempre eu estudei na minha vida, né? Nunca deixei de estudar. Meu sonho é aprender a ler, que eu não sei muito, mas eu sei, né? Tirar do quadro, né? Sei fazer uma carta assim, né? Sei às vezes um negócio de ônibus, né? Nome de ônibus, sei ver preço quando eu vou fazer compra, né? Então muita gente fala, pra que tu vai hoje pro colégio? Aí eu falo, eu vou porque eu preciso, eu tô aqui para aprender, sabe? Entendeu? E eu tô aqui para aprender, para ser alguém na vida, tá entendendo, professor? Então eu tenho que estar aqui. Agora eu venho de segunda a sexta, porque sexta-feira eu trabalho, tá entendendo? Então é isso. E eu vou falar a verdade, quem quiser rir, pode rir. Eu tô aqui porque meu sonho é aprender a ler e ser um advogado. Boa noite, gente. Eu voltei a estudar porque eu sei que cada ser humano precisa de voltar a estudar para ser alguém na vida. Então eu voltei a estudar porque eu sei que eu necessito dos estudos para ser alguém na vida, entendeu? Perseverar, ter algo mais na vida do que eu já tenho e ser uma pessoa bem-sucedida, entendeu? E aprender muito e muito mais, entendeu? É isso aí. Boa noite, meu nome é Marlene. Eu estou aqui para aprender, que eu não sei escrever, não sei fazer conta e outra. Eu relei muito para querer estudar, mas só que eu vou trabalhar ou estudar. Aí eu parei de estudar, fui trabalhar. Aí por isso que eu estou aqui tentando estudar, mas eu não vou desistir. Eu vou em frente. E eu faço as mesmas coisas com meus colegas. Não desista, que é muito importante na vida de cada um de nós. E os professores merecem dar aula a gente. E a gente também obedecer aos professores. A gente vai tudo por ele e ele também vai pela gente. Só isso. Porque eu não sei saber escrever o meu nome direito. Mas hoje eu escrevi o meu nome de caneta. Me chamo Maria de Fátima da Silva. E me sinto muito feliz de estar estudando nessa escola. E sinto muito orgulho dos professores que ensinam a gente e têm paciência de ensinar a gente. Me sinto muito orgulhosa. Eu agradeço a vocês, professor, que ensina a gente, né? Tenho orgulho muito de vocês, né? A gente respeita, estuda direitinho, né? E eu gosto de estudar aqui, né? Eu não sabia fazer meu nome, eu aprendi aqui, graças a Deus, porque vocês ensinam a gente. Agradeço. E eu realmente agradeço muito aos professores pela educação que vocês dão. A gente tem muito respeito por todos vocês e eu quero tentar ter um melhor futuro e até porque eu sou uma pessoa sem conhecimento na sociedade é uma coisa que não sei insignificante. Então eu
quero ter o mais conhecimento possível, eu quero ter mais conhecimento possível. Eu quando Maria, eu vou ser cidade. E quando eu não sou, eu vi o parto da minha mãe com ela, né? E não pode quando é de mim. Porque eu corri com o meu lar e tá muito linda. Ela, é isso. Aí coisa tudo, eu quero com ela. A minha mãe, eu carrei também. E ela contou assim, fica muito, eu não, eu como muito fácil e coisa muito. É isso, aí eu não posso falar com ela, né? E não posso com o pato. Aí eu vi com minha mãe, com papos, aí com mãe, não posso falar. Aí eu vi a foto, é meu lá, e eu vi a foto. Aí ela disse, é isso. Aí esse casal muito com ele, eu amo, e eu não quero com ela, né? Eu não quero não estar com ela, eu não quero isso, e ela disse, viada. Voltamos para essa segunda etapa desse papo sobre audiovisual e cidadania. E eu estou aqui hoje com Thalita Nascimento, que é a nossa professora da rede, trabalha na coordenação do nosso setor audiovisual, da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. Estou aqui com Sandra Morim, que é multiplicadora da UTEC Sítio Trindade. E estou aqui com Marcelo Lopes, que é estudante da nossa rede, estudante da educação para jovens e adultos. E a gente vai conversar um pouco sobre como esses projetos de audiovisual acontecem na nossa rede, trazendo de lado os nossos professores, para eles trazerem a visão deles de como esses projetos acontecem, e do nosso estudante Marcelo. Bom, primeiramente, Thalita, eu queria que você contasse um pouquinho como é que está estruturado o setor de audiovisual dentro da Secretaria de Educação do Recife. Então, oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia também, né? Então, Thaís, assim, o nosso setor atualmente, ele está subdividido em duas frentes bem importantes, né? A frente de cinema e educação, né, que é composto pelo SETCine, que é como a rede toda conhece já popularmente, responsável, né, por grande parte das produções audiovisuais feitas pelos estudantes e pelos professores, né, um grande incentivador desse movimento, né, pelo Ensine, que está acontecendo aqui, que é a mostra audiovisual, que está acontecendo nesse momento também aqui na Expo. E a gente entrou esse ano com o corpo da educomunicação, né? Então, todo esse trabalho com audiovisual que já acontecia, que já existia na rede já vem há alguns anos, ele ganhou o reforço, né, do guarda-chuva da educomunicação, que é trazer essa reflexão, né, de um desenvolvimento crítico, né, do pensamento crítico, reflexivo, da construção de cidadania, né, através da produção audiovisual, né, isso proporcionando para os nossos estudantes, né, esse enxergar o mundo, né, e leitura de mundo por meio do audiovisual. Então, atualmente a gente está estruturado nessas duas frentes, né, e estamos assim bem mobilizando bastante projetos. Você recebeu agora, né, foi entrevistada por 2 estudantes, né, que estão
no Mídia Jovem, que é o projeto Clube Mídia Jovem, que a gente começou esse ano e vai dar um maior gás ano que vem, se Deus quiser, em todas as escolas de preferência. E eles estão começando a entrar em contato com esse universo, né? Então foi muito importante para eles hoje participar desse momento com você, de entrevistar, de ver esse movimento, de ver, né, esse movimento de edição, de repetir, de parar, de voltar. Então é isso que a gente quer proporcionar, é que eles experienciem e que através disso eles usem para construir-se como pessoas e como cidadãos. E os 2 estudantes que estiveram aqui não são os únicos a estar experienciando, a estar vivendo o poder do audiovisual. Então, Marcelo, que está aqui do meu lado, ele é estudante de EJA, tem 60 anos, estuda na Escola da Mangabeira e também trabalha com audiovisual, não é mesmo, Marcelo? Marcelo teve já a experiência, esse vídeo que a gente acabou de exibir foi feito pelo Marcelo e está concorrendo no Ensine. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, sobre como foi fazer essa produção. Foi uma experiência magnífica, entendendo, que nos aconteceu fazendo esse vídeo, entendeu? Foi muito gratificante para mim, ter participar e que, por sinal, trouxe uma mensagem, né? Porque tem muitas pessoas que não teve uma oportunidade de frequentar um EJA na época, né? E ficou para trás, né? E o EJA proporcionou um reinício, uma integração, uma oportunidade para suprir o tempo perdido, né? Os estudos que ficou para trás e galgar, né, na alfabetização, entendeu? Para adquirir conhecimentos, né, que é fundamental, entendeu? E ser respeitado, entendeu? Porque sem o estudo, a pessoa fica totalmente inerte, né, na oportunidade de trabalho, entendeu? Intelectual, de ler um livro, tá entendendo? De se inserir na vida, né? De poder ter dignidade, que é o principal, né? Assim, porque os professores, eles nos educam de uma maneira tão maravilhosa, né? Porque, veja bem, as pessoas adultas que frequentam uma sala de aula, a gente sente mesmo aquela ansiedade, aquela sede de aprender. Porque é o seguinte, a pessoa quando é jovem, tá entendendo? Principalmente no que se refere à oportunidade, as pessoas adultas trabalham logo cedo, abandonam os estudos. E o EJA nos proporcionou isso, como eu falei anteriormente, uma nova oportunidade. É isso. Perfeito. E como que foi aprender sobre temas diferentes, talvez que o senhor não tenha tido contato antes, que foi a fotografia, que foi o audiovisual? O senhor estava me contando, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que o Marcelo, ele teve oficinas de fotografia ano passado, através do nosso trabalho. Como é que foi essa experiência? Foi outra experiência também, outra oportunidade que nos foi dada, tá entendendo? Essa oficina que nos mostrou a realidade da fotografia, que eu não tinha noção. E os meus colegas não tinham noção também. Então isso aí nos adquiriu uma riqueza de conhecimento no que se refere a manusear, a tirar uma foto bem tirada, o ângulo perfeito, tá entendendo? A distância, saber regular a luminosidade e várias outras coisas, né? Campo aberto, um ambiente fechado, tá entendendo? À noite, tá entendendo? Regular a luminosidade. Então foi uma experiência muito boa que eu tive e que eu não me esqueço jamais dessas aulas, dessas oficinas, entendeu? Que nos inseriu ao mundo, tá entendendo? Da fotografia, da filmagem. A filmagem é uma coisa assim que me proporcionou muitas riquezas de detalhes que eu não sabia. Eu não sabia
e adquiri com essas oficinas, que foi fundamental para a gente. Incrível, muito bacana ouvir seu relato. Pois é. Sandra, conta um pouquinho, como é que é esse trabalho feito lá na UTEC Sítio Trindade? Lá na UTEC, na Escola da Mangabeira, a gente já tem uma história com a educação de jovens e adultos. Então, assim, desde antes da pandemia, eles já faziam produções de audiovisuais. E a gente já escutava esses depoimentos e eu acho que isso é o que dá gás para a gente continuar a fazer. Então, lá na Escola da Mangabeira, eu costumo dizer que a EJA lá é bem movimentada, porque eles têm esse gosto por participar. A gente sabe que a tecnologia, quando parte para adultos, às vezes eles têm um pouco de receio do novo com qualquer pessoa, né? Mas basta uma oportunidade, como o senhor Marcelo falou, é oportunizar, né? Então lá a gente tem esse trabalho lá com a EJA da Mangabeira, que eles fazem já algumas produções de audiovisual. A gente fez, como ele citou aí, fotografia o ano passado. Já fizeram produções de documentários, né? Agora veio Fácil já EJA, tem um outro filme também, que é Juan. Esse ano a gente fez uma oficina de produção de vídeos com o uso do celular. Porque, assim, são detalhes, como eles falam, que às vezes, para a gente, que já usa comumente, não faz diferença, para eles fazem. Então, saber tirar uma foto sem cortar a cabeça, né? Saber enquadrar sem... fui tirar uma foto e peguei a paisagem todinha e esqueci a pessoa. Então, esses detalhes são coisas, sabe, minúcias, que fazem com que eles comecem a olhar para essa tecnologia como algo que eles podem, sim, utilizar, que não é algo distante porque eu já tenho 60 anos ou porque eu já tenho mais de 60, né? Que tem uma senhorinha lá que é bem idosa, desde antes da pandemia ela já era de lá, e ela mexe lá com tecnologia. Então, ou uma criança, ou um jovem, adulto, todo mundo pode mexer, né? A gente precisa oportunizar. Então, é isso que a gente tenta fazer, né? Levar a tecnologia para eles, para que eles tenham essa oportunidade de mexer com a tecnologia e usem essa tecnologia também para falar de suas necessidades, de suas demandas, discutir temas, né? Como esse Faça Já EJA, que fala da importância da educação, né? Para os jovens e adultos. A gente já falou sobre brincadeiras da infância, a gente já falou no ano passado, a fotografia deles foi sobre as paisagens do Recife, então a gente foi com eles lá para o Marco Zero. Foi, seu Marcelo? Foi. Para eles fotografarem, e eles testaram, né, as várias faces da fotografia à noite. Então foi a aula no Recife Antigo. Então, além de ser um direito, porque eles são estudantes como qualquer estudante da rede, então eles também têm direito de usar essa tecnologia, né? Abre também, né, esses horizontes, como ele falou, aí são oportunidades. Você chega cansado, mas você vai ter uma aula que você vai mexer na câmera, você vai para um passeio, você vai filmar. Às vezes eu tenho medo de pegar na câmera e termino com uma câmera enorme filmando. Isso também faz com que eles continuem aí, né? Reforça a EJA. É uma escola que a EJA cresce, não diminui. Então a gente vê o que está fazendo, né? Está impactando esses estudantes. O depoimento de Marcela é desse tudo. Emocionante. Emocionou mesmo, emocionou mesmo. E aqui no Expo Educação, na nossa parte do Ensine, a gente está fazendo a mostra dos filmes que foram produzidos pelos estudantes, mas a gente está também fazendo exposição das fotografias que os estudantes realizaram. Queria que você contasse, Thalita, um pouquinho sobre como é esse processo. Então, primeiro assim, como o Marcelo falou, é de uma riqueza, né, que a gente percebe o quanto que todos os estudantes, né, que inscreveram seus trabalhos, né, desde os pequenininhos até, né, os estudantes de EJA, como eles se envolveram, né, nos trabalhos que eles enviaram, que eles escreveram e que estão aqui sendo expostos. A gente percebe pela qualidade, a gente percebe como isso mobilizou, né, conhecimento e como isso mobilizou a vida deles. E acontece da seguinte forma, né? Então, ao longo do ano, né, as escolas, as UTECs vão mobilizando, né, esses trabalhos, tanto de produção de audiovisual, de vídeos, de filmes, né, os vídeos de 1 minuto, documentários, animações, né, e também fotografias e ilustrações. Então, a gente teve esse ano algumas novas modalidades de premiação, né? A gente incluiu aí uma modalidade para trazer mais a questão da inclusão, né, que é o prêmio Vez e Voz, né? A modalidade transformação, que aí promove, no intuito de fazer com que as produções
venham com algum viés de transformação social. Então, a gente tem aí as premiações do Ensine, os estudantes, eles inscrevem, os estudantes e professores também, inscrevem seus trabalhos, né, suas produções, tanto, né, de fotografias e filmes, e existe um corpo de júri, né, que já está com a gente há um tempo, e também outras pessoas entraram esse ano, pessoas da área, né, são produtores de audiovisual, são atores, né, pessoas da cena cultural do Recife, são cineastas, fotógrafos, gente da área de arte mesmo, de comunicação, né, jornalistas. Então, a gente tem aí um corpo de jurados bem selecionados, né, profissionais da área, e a gente faz primeiro uma curadoria inicial, a gente recebe todo esse material, né, através da inscrição dos formulários, e faz uma curadoria interna, né, para fazer ver quem é que se classificou, quem não se classificou, quem escreveu dentro né, do que está no regulamento, tudo direitinho. E depois a gente envia todo esse material para os jurados, esse júri técnico que vai dar o seu olhar técnico para os trabalhos, né, o seu olhar profissional. Né? Ninguém do CETEC pode julgar, pode avaliar, e ninguém de nenhuma escola pode avaliar, para não dar nenhum problema. Sim. Né? E aí, depois que passa pelo júri técnico, do júri técnico saem os vencedores, né? Os possíveis vencedores de cada modalidade, que vão ser premiados amanhã. Mas a gente, além disso, tem o Prêmio Pipoca, esse ano está com esse nome, Prêmio Pipoca, que é, na verdade, o prêmio de voto popular, né? E que esse ano a gente também inovou e colocou lá no Educa Recife, né, para votação popular. Então, todas as produções que foram avaliadas pelo júri técnico estão também no Educa Recife, né, para receber a votação popular através dos likes lá, das curtidas. Então, acho que a gente está até amanhã recebendo essas votações. Então, a gente está ainda aceitando. Tem vídeo que está bombando lá, que já dá para a gente perceber que vai ganhar, mas tudo pode virar de hoje para amanhã, né? E aí, e assim, mobiliza muito a rede, sabe? Mobiliza a escola, mobiliza a comunidade. As escolas se engajam para as famílias votarem, para a comunidade votar. Vai lá, meu vídeo está no site, curte, né? Compartilha, se inscreve no canal. E isso é um movimento que é muito rico, muito poderoso. E do ponto de vista mesmo dessa construção de cidadania, né? Do audiovisual como ferramenta para impulsionar isso faz com que essa união de comunidade, né, de escola, de estudantes em prol desse movimento todo, só traz mais frutos, porque tem escola que vai trazendo, né, ano que vem, esse ano não escreveu, ano que vem já escreve, já faz, já produz, e aí engaja com outros setores da comunidade. Então, é um movimento que é muito rico e muito gratificante de ver, assim. E as fotografias e ilustrações estão aqui, sendo expostas. A gente criou um espaço lindo de exposição, né, com essas imagens que estão assim riquíssimas, belíssimas, de uma qualidade técnica e artística muito potentes, né, produzidas por estudantes mesmo da nossa rede e também por professores. Existe a modalidade professor e estudante, nesse caso da fotografia. E tá linda a galeria de arte lá da gente, Galeria Germinar, né, desse nome. A exposição tem uma exposição de séries fotográficas, né? Então, tem cada uma mais linda que a outra. Eu sou suspeita para falar, porque foi difícil escolher também, né? Foi difícil avaliar. Eu imagino, e eu entendo que também para o Marcelo, aqui, enquanto estudante, que está vivenciando esse evento, também é uma oportunidade de assistir os outros trabalhos, né, de outras escolas, de outras crianças, de outros adolescentes, de outros jovens e adultos, e as fotografias também, e quem sabe se inspirar para um próximo ano. E assim como outros estudantes que talvez não tenham participado nesse ano, estão tendo a oportunidade de estar aqui e de acompanhar esse material, né? Precisa, quem vier, quem viu e veio e viu, eu acho que é uma grande fonte de inspiração, né? E de dizer, olha, gente, todo mundo pode fazer, né? Não é algo que está tão distante da gente, como Sandra estava dizendo. E que é muito assim, tem gente que se descobre, né? Tem estudantes e professores até que se descobrem nesse viés, né? Poxa, eu sei tirar uma boa fotografia,
né? Eu sei fazer um vídeo, eu tenho um olhar para isso. Então, isso é um movimento muito de até às vezes, de autodescoberta também, sabe? Perfeito. E era exatamente isso que eu ia perguntar para o Marcelo. Se você se identificou nesse lugar, se você se reconheceu nesse lugar, se você parou e pensou, nossa, eu poderia seguir aqui um trabalho, uma carreira, ou mesmo um hobby, né? Na área de fotografia, de audiovisual, é algo que eu quero para minha vida. Não, foi essa experiência que eu passei foi muito importante para mim. Porque foi aí que essa oficina me proporcionou o momento de eu pensar assim, da seguinte forma: o que seria de nós ser um registro, uma foto de um momento, uma ocasião assim, tá entendendo? Um acontecimento. Bateu a foto, fica registrado para sempre e fica na história, né? Que é um documentário, uma foto representa também uma coisa assim, por exemplo, uma pessoa em um momento de lazer, fica registrado através da fotografia. E também os acontecimentos, né? Tudo registrado em fotos, tal, a importância disso. Para mim foi, assim, muito especial eu poder adquirir conhecimento através dessa interação, né, com os professores que me ensinaram, principalmente a manusear. Eu nunca peguei numa máquina fotográfica com resolução, tal, e mexer uma lente comprida. A lente comprida e buscar lá embaixo. E o que a professora falou a respeito da dinâmica que nós tivemos lá no Recife Antigo, ali foi um máximo. Olha, nós capturamos, assim, em termos de fotos, cenas extraordinárias. Eu nunca vi a sombra do monumento de Brenan na margem da praia, né? O reflexo, a lua e o reflexo do monumento na água. E eu captei essa foto. E nós saímos a rua fora pelo Bom Jesus, aqueles casarões maravilhosos. Nós batemos fotos, tal, a sinagoga, e descobrimos coisas que foram imperceptíveis. Assim, nós passamos e não atinamos para que é uma coisa tão bela. Aqueles casarões antigos, aquelas coisas, que na foto fica uma coisa assim, bem europeu, diferente, maravilhoso. Para mim foi uma experiência muito boa mesmo. E me adquiriu assim, tá entendendo, a reflexão, o quão é importante a gente fazer um registro de um momento bom, de um momento maravilhoso. E se não existisse a fotografia? Como é que nós íamos perpetuar as coisas bonitas por aí afora sem a imagem? Imagine você, como não seria? Porque na memória apaga, mas a foto fica registrada. Perfeito. Só pegando a palavra do Marcelo, né, para a gente ver como assim, uma coisa que a gente acha que é tão um detalhe, não é, né? As possibilidades que dá de você trabalhar com questão de cinema, de fotografia, de você debater temas, né? Então, veja, olhar sobre o Recife Antigo, sobre a sinagoga, sobre a história da cidade, né? Ou sobre um tema que seja um tema mais sensível, né? Ou sobre como foi agora proposto pelo grupo da gerência da EJA, foi capacitismo e antirracismo. Então, o audiovisual, uma fotografia, ela pode passar uma mensagem. O texto inteiro não precisa estar escrito ali embaixo, né? Então, assim, é muito bom a gente escutar o estudantão depois disso que o trabalho fez isso, né? Porque é isso, eu acho que quando a gente leva a tecnologia para a escola, eu acredito nisso, não é a tecnologia a ferramenta por si, mas o que você faz com ela. Né? Você pode ter vários equipamentos e você não fazer nada. Só repetir, reproduzir o que sempre foi feito. O bom é quando a gente escuta isso. É que o que a gente está fazendo está proporcionando mudanças, está proporcionando aprendizagem, crescimento.
né? Crescimentos que vão além dos muros da escola. Né? Eu tenho um estudante que, antes da pandemia, eu estava até conversando com o seu Marcelo, fazia muito que o seu Marcelo na forma de falar, e ele dizia que depois de ele ter passado pela experiência de audiovisual, ele tinha assunto para falar. Porque na roda de conversa ele não sabia nem o que falar com as pessoas, porque as pessoas são muito estudadas. Mas depois disso eu tenho assunto para falar. Eu sei falar da história do cinema, professora. Eu sei dizer por que o cinema está no shopping e hoje não está na rua. Então, assim, é muita coisa envolvida, né? Seria muitas horas para falar sobre o assunto. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de trabalhar com audiovisual. Realmente gosto. Mesmo antes de ser multiplicadora, eu já trabalhava com audiovisual. Porque eu acho que ele nos permite falar, sabe, dar voz, você poder discutir os assuntos de um jeito que envolve a todos. Isso mesmo, Sandra. Acho isso que você falou é uma coisa que a gente tá, assim, eu queria também pontuar. É esse desenvolver esse olhar, né? O exemplo que Marcelo trouxe, né? Nunca tinha visto a sombra, ou seja, ampliar o olhar, ampliar a percepção sobre a realidade é algo que a fotografia, o filme, né? Uma lente nos permite isso, né? Porque tem uma magia ali, tem uma ludicidade ali muito forte, né? E permite essa amplitude do olhar, né? E consequentemente, você vai ver não só a sombra daquele objeto que você viu, mas você passa a olhar para a realidade de outro jeito, né? Só para finalizar, Thais, eu acho que é assim, que você perguntou ontem, acabei me perdendo, assim, como é feito esse trabalho. Eu busco muito fazer esse trabalho de forma da autonomia quem está participando. Então, ao professor, ao estudante, né? Então, que ele consiga tirar as fotos dele, que ele consiga fazer o filme dele. Esse filme Faça Já Eja, por exemplo, o professor Eduardo, que não está aqui, ele já está afastado, né, doente, mas vai se recuperar para chegar aqui. O professor Eduardo, ele é um professor que foi lá e gravou com os estudantes dele, né? Os estudantes gravam, os estudantes fotografam. Então, eu acho que o trabalho da gente multiplicador tem que ser esse, né? Não é a gente ir fazer por fulano, mas dar oportunidade de fulano experimentar, aprender e depois ele conseguir construir com o nosso apoio, mas tem independência para fazer. Então, quando isso acontece, a gente conseguiu. Perfeito. Eu acho que no final do dia, tudo que a gente está falando aqui, além de ser sobre ampliação de percepção, ampliação do olhar, no final do dia, o audiovisual, o cinema, a comunicação, né, que é o cerne de tudo que a gente está debatendo aqui nesse episódio, é uma linguagem que permite que diferentes comunidades possam se expressar, diferentes comunidades possam ser ouvidas. Comunidades não só no sentido territorial, mas tanto de idade, de gênero, de raça, enfim, de identidade em geral. E acho que é essa mensagem que cada um de vocês trouxe nessa conversa, né? De como o audiovisual, a fotografia, a comunicação podem despertar uma nova coisa. Isso, quando a gente fala, né, de ampliar o olhar, mas ele também amplia essa voz, né? E aí oportuniza que realmente diferentes grupos, diferentes comunidades, enfim, identidades diversas, enfim, que cada, né, indivíduo, né, e o grupo que a que eles pertencem possam expressar, possam ter essa voz e usar essa voz, né, através do audiovisual. Ele permite isso de uma forma mais muito assim, muito tranquila, eu acredito, assim, muito leve, né, poética, artística, mas também forte, né, potente, dependendo de do que você está trazendo, né, através desse caminho. É isso, assim, é dar voz, não é nem dar, porque eu nem gosto dessa ideia de dar, a gente não dá a voz, a ideia é fazer com que a pessoa perceba que não, eu tenho voz e eu vou usar essa voz, né, eu vou soltar a minha voz, né. Isso, queria agradecer a vocês por esse papo. Acho que no final do dia, o que a Secretaria de Educação do Recife faz através do setor de audiovisual e do trabalho que é feito nas escolas, através dos UTECs, com os estudantes, independentemente se é uma criança ou se é um adulto, é o papel de reconhecer o que o audiovisual pode oferecer. Esse foi mais um EducaCast aqui no Expo Educação 2024.
não deixe de acompanhar as demais entrevistas. Tchau, tchau e até a próxima.